Bem-vindos ao nosso espaço de análise e perspectivas. Olá! Hoje a gente mergulha num terreno que, olha, frequentemente é bem confuso. As definições de ateísmo e agnosticismo. Vamos tentar desemaranhar um pouco o que esses termos realmente significam, né? Principalmente na relação um com o outro e com outras posturas, tipo apatia religiosa. A questão central que fica é se ser ateu significa só não acreditar em Deus ou se implica algo mais profundo. Exato. E essa nossa análise, ela surge diretamente do material que a gente examinou, que revela diferentes entendimentos e usos desses rótulos. Então a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. O ateísmo se define estritamente pela ausência de crença em Deus ou deuses, sendo assim uma posição puramente negativa? Ou ele representa uma postura filosófica mais abrangente, uma rejeição fundamentada do sobrenatural, baseada na razão e na falta de evidências? Uma questão que gera bastante discussão, né? Mesmo entre os não crentes. Sem dúvida. Eu vou defender aqui a visão de que o núcleo do ateísmo, a sua essência definidora, reside na negação ou na ausência de crença em Deus ou deuses. Eu reconheço, claro, que o termo tem suas complexidades e, pode ter evoluído, mas eu vou partir dessa base etimológica e, talvez, mais restrita. Certo. E eu vou argumentar que, para o ateísmo ter um peso filosófico, para se distinguir como uma cosmovisão realmente significativa, ele precisa implicar mais do que a simples ausência de crença. Ele se baseia ou, na minha visão, deveria se basear numa rejeição mais ampla do sobrenatural, que seja fundamentada na falta de evidências. E é aí que eu acho que ele se conecta de forma intrínseca mesmo, ao agnosticismo como um método de investigação. Ótimo, vamos explorar isso então. Eu começo apresentando a definição que eu considero primária. Ateísmo como ausência de crença ou a negação ativa da existência de Deus ou deuses. A própria etimologia, ateus, sem Deus, já nos dá essa pista inicial bem clara. Acho importante começar por aqui porque, como o material-fonte que a gente viu destaca, a única coisa que realmente une todos os ateus é justamente essa não crença. Fora isso, as visões de mundo, filosóficas, políticas, podem ser incrivelmente diversas. Essa heterogeneidade, aliás, é um dos motivos pelos quais é tão difícil, organizar ateus num bloco coeso. Diferente de grupos religiosos que, partilham dogmas e rituais. A fonte que a gente analisou traz até relatos de jornadas pessoais para chegar nessa posição, e elas não são assim lineares. Muita gente passa por fases de agnosticismo, a dúvida, incerteza sobre a possibilidade de saber, ou mesmo apateísmo, que é aquela indiferença total à questão da existência divina, antes de se identificar como ateísta. A gente vê isso até em figuras intelectuais como Bertrand Russell, que foi mencionado na fonte. Ele tinha uma certa fluidez, ele se dizia agnóstico num contexto filosófico mais rigoroso sobre a certeza absoluta, mas se considerava ateu na prática diária e na rejeição das religiões organizadas. E essa fluidez do Russell é um ponto interessante mesmo, que a gente pode até retomar depois. Exato. E para reforçar a relevância dessa definição mais estrita, teve uma pesquisa citada no nosso material, feita em grupos online, claro, com suas limitações metodológicas, a gente sabe, mas que mostrou um dado curioso. Embora a grande maioria dos ateus nesses grupos, quase 90%, tendessem a rejeitar também outras crenças sobrenaturais ou superstições, tinha uma minoria ali, significativa até, cerca de 13%, cujo ateísmo se focava exclusivamente na negação de Deus. Para essas pessoas, parece que a definição central ateus é a suficiente, e talvez até mais acolhedora, por não impor um pacote filosófico completo junto. Entendo o apelo dessa definição mais, digamos, minimalista, mas é exatamente aqui que a minha perspectiva diverge, fundamentalmente. Eu argumento que reduzir o ateísmo apenas a essa negação pontual de Deus ou deuses acaba esvaziando ele filosoficamente. Se o ateísmo quer ser uma contrapartida, uma alternativa robusta à crença religiosa, ele geralmente se ancora, ou pelo menos na minha opinião, deveria se ancorar numa postura cética mais ampla. Uma postura que questiona alegações extraordinárias, especialmente as sobrenaturais, justamente pela falta de evidências.
É nesse ponto que eu vejo a ligação, que para mim é indissociável, com o agnosticismo, mas não o agnosticismo como mera incerteza, e sim como método proposto pelo Thomas Huxley e que foi acuado pelo Fábio Prata na nossa fonte, aquela disciplina de não afirmar crença ou conhecimento sem uma justificação adequada, sem evidência. Convincente para a existência de deuses leva, através desse método agnóstico, à conclusão ateísta, ou seja, a não crença. Por isso que a ideia, mencionada na fonte como um ponto de discussão, de um ateu que acredita em outras superstições, que gato preto dá azar, ou que passar debaixo da escada é perigoso, soa tão dissonante para mim. Parece contradizer a própria base racionalista que geralmente motiva e sustenta o ateísmo contemporâneo. Para mim, isso expõe a fragilidade da definição estrita. A gente precisa de rigor conceitual, especialmente em filosofia. Basear definições em uso popular, que é flutuante, ou em pesquisas de opinião limitadas, pode levar a confusões. Como aquela crítica feita no texto do Guilherme Natividade, também na nossa fonte, a ideia de que bebês seriam ateus por padrão. Isso, na minha visão, banaliza o termo e obscurece as distinções cruciais entre a ausência de conceito, indiferença e uma rejeição ativa e fundamentada. Você toca num ponto nevrálgico aí. Essa tensão entre a definição, digamos, etimológica ou restrita e a aplicação prática ou filosófica mais ampla. Retomando a definição focada no ateus, a pesquisa que eu mencionei, com aquela divisão, 13% contra quase 90%, ilustra bem essa tensão interna na própria comunidade que se identifica como ateia. O que fazer com essa minoria que foca só em Deus? Isso me faz pensar em casos limite interessantes, como certas vertentes do budismo. Se a gente considera, como algumas interpretações sugerem, que o budismo Theravada, por exemplo, não postula um Deus criador supremo, naqueles moldes abraâmicos, a gente poderia classificar um praticante dessa linha como ateu no sentido estrito de sem Deus criador. Mesmo que essa pessoa mantenha crenças em conceitos que, para um olhar externo, parecem bem sobrenaturais, como reencarnação, karma, ou até relatos de feitos extraordinários do Buda ou de monges iluminados, como aqueles mencionados na fonte sobre nascimentos milagrosos ou poderes psíquicos, se o critério for estritamente a ausência de Deus, a resposta poderia ser sim, mas isso soa meio desconfortável para quem associa ateísmo a um naturalismo mais rigoroso, né? Exatamente. E é por isso que essa definição estrita me parece insuficiente e, olha, até enganosa. Acreditar em fenômenos que desafiam frontalmente o que a gente entende sobre biologia, física, psicologia como um nascimento virginal ou, sei lá, pelo lado do corpo, a transmigração de uma consciência após a morte, que é a reencarnação, a obtenção de estados de consciência radicalmente transcendentes como o nirvana, mesmo que não tenha um Deus pessoal ou criador ali, ainda assim representa uma aceitação do sobrenatural. Isso colide diretamente com o que eu considero o cerne do ateísmo enquanto postura filosófica informada pela ciência e pelo ceticismo, uma visão de mundo naturalista. Aliás, a própria definição que a IA gerou no material-fonte que a gente usou, ela amplia o escopo para deuses ou divindades, o que já sugere algo além do Deus monoteísta. O exemplo do ateu supersticioso que você mencionou antes, que seria possível sob a definição estrita, serve justamente para mostrar o problema. Ele ilustra como essa definição falha em capturar a base cética e racionalista que dá força e coerência ao ateísmo. Não se trata só de rejeitar um conceito teológico específico, mas de aplicar um princípio mais geral. Não aceitar alegações extraordinárias sem evidências extraordinárias. Para mim, crer em reencarnação ou que um gato preto cruzar seu caminho traz má sorte viola esse princípio tanto quanto crer num Deus criador. Essa questão do ceticismo nos leva direto para o segundo ponto crucial, a relação entre ateísmo e agnosticismo. Historicamente, e no uso mais popular, é comum ver o agnosticismo como uma posição intermediária, uma espécie de em cima do muro. A fonte que a gente analisou traz um relato pessoal que descreve bem essa percepção. A pessoa inicialmente se via como agnóstica, mas sentia que era uma posição meio pau mole, meia bomba, foi a expressão usada. Uma hesitação em assumir a descrença de forma mais assertiva antes de finalmente se identificar como ateísta. A famosa escala de 7 pontos do Richard Dawkins, também citada, reforça essa visão. Nela, 1 é a certeza absoluta da existência de Deus,
7 é a certeza absoluta da não existência. O Dawkins se coloca ali perto do 7, né, um ateu de fato, mas ele situa o agnosticismo puro no meio, no nível 4, e as posições intermediárias, 3 e 5, como tendências agnósticas para um lado ou para o outro. Ou seja, o agnosticismo é visto aí como um grau de probabilidade ou de incerteza na crença. E, como mencionei antes, a fluidez do Bertrand Russell, que se descrevia ora como agnóstico, no sentido de não poder provar a não existência com 100% de certeza, ora como ateu, no sentido de viver como se Deus não existisse e rejeitar a religião, mostra como essa relação é complexa e pode ser interpretada de formas bem diferentes. Sim, essa visão do agnosticismo como incerteza ou ponto médio é muito difundida. Mas eu argumento, e aí seguindo Huxley e a interpretação do Prata na nossa fonte, que essa é uma compreensão limitada, talvez até uma distorção do conceito original, que era mais potente. Para o Huxley, o agnosticismo não era sobre estar indeciso, era um princípio epistêmico, um método rigoroso. Significava basicamente não afirme saber ou acreditar em algo para o qual você não tem evidências suficientes. Era um compromisso com a honestidade intelectual. Visto dessa forma, o agnosticismo não é uma alternativa ao ateísmo e nenhum estágio anterior. Eles operam em níveis diferentes, entende? O agnosticismo é um método como a gente chega a uma conclusão sobre o conhecimento. E o ateísmo é a conclusão aplicando esse método à questão específica de Deus. E não encontrando evidências, a gente conclui pela não crença. Portanto, sob essa ótica metodológica, ser agnóstica rigorosa implica ser ateia em relação a qualquer Deus para o qual falte evidência. Não são mutuamente exclusivos. O primeiro leva ao segundo. Por isso, a escala do Dawkins, embora seja útil para mapear graus de confiança subjetiva, me parece redutora. Ela transforma o agnosticismo, que era um método robusto, em apenas um ponto de incerteza num espectro de crença. E aí ele perde a sua força como princípio de investigação racional. Para um agnóstico huxleyniano, a resposta à pergunta "você acredita em Deus?" seria não, pois não há evidência, o que o alinha com o ateísmo, pelo menos o ateísmo negativo ou fraco. Essa distinção é realmente crucial entre agnosticismo como incerteza e agnosticismo como método, e talvez explique parte da confusão nos termos, né? Mas voltando à questão da definição do ateísmo em si, a estrita versus a ampla, e conectando com o uso prático, aquela dificuldade em organizar ateus, que foi mencionada na fonte, talvez se deva justamente a essa diversidade que a definição mais estrita permite. Se o único requisito é não crer em Deus ou deuses, bom, abre-se espaço para uma gama enorme de outras visões. Tentar impor uma definição mais ampla, que exige a adesão ao naturalismo filosófico completo ou a um ceticismo metodológico abrangente, pode ser filosoficamente mais robusto para alguns, como você argumenta. Mas pode também ser visto como prescritivo demais, quase como criar um novo dogma ateísta. Talvez uma definição mais aberta, focada no ateus, seja pragmaticamente mais útil para abranger a realidade de como as pessoas se identificam. A pesquisa que eu citei, mesmo com as suas falhas, reflete um uso real do termo por parte de alguns indivíduos. A preocupação é que um rigor filosófico excessivo acabe por excluir ou alienar pessoas que de fato não acreditam em Deus, mas talvez não tenham articulado ou adotado um ceticismo filosófico completo em todas as áreas da vida. Aqueles 13% que focam só em Deus podem não se encaixar na sua definição mais exigente, mas ainda assim se veem como ateus. Olha, eu entendo a preocupação com a exclusão, de verdade. Mas eu não posso concordar que o pragmatismo do uso popular deva ditar a definição de um conceito filosófico importante. Eu insisto na necessidade de clareza e consistência. Usar termos complexos como ateísmo de forma vaga, baseando a gente em como qualquer um decide usá-lo, ou em pesquisas de opinião limitadas, leva inevitavelmente à ambiguidade, ao relativismo e à perda de poder explicativo. Para que o diálogo intelectual seja produtivo, especialmente quando a gente fala de cosmovisões, a gente precisa de definições que sejam mais rigorosas e claras possível. Se isso significa que o termo ateu, entendido no seu sentido filosófico mais forte, como uma posição que decorre de um ceticismo racional sobre o sobrenatural, é mais exigente do que o uso coloquial, que seja.
É melhor ter um termo com significado preciso, mesmo que ele se aplique a menos gente, do que um termo tão elástico que não signifique quase nada. Os exemplos criticados no texto do Guilherme Natividade, que a nossa fonte menciona, tipo chamar bebês de ateus ou dizer que um cristão é ateu em relação a Zeus, ilustram perfeitamente o perigo dessas definições frouxas. Elas podem parecer inclusivas, né? Mas, na verdade, elas obscurecem as distinções fundamentais entre não ter o conceito de Deus, rejeitar ativamente uma crença específica por razões racionais e simplesmente pertencer a uma tradição religiosa diferente. Clareza conceitual não é pedantismo, é a base para um entendimento genuíno das diferentes formas como nós humanos lidamos com as grandes questões da existência. Sua defesa do rigor filosófico é forte, sem dúvida. Bom, resumindo a minha posição então, eu mantenho que a definição nuclear do ateísmo, historicamente e etimologicamente, se concentra na ausência de crença em Deus ou deuses ateus. É o denominador comum mínimo. No entanto, como a nossa discussão aqui e o material de base mostram claramente, na prática e talvez na própria evolução do termo, ele frequentemente se carrega de conotações mais amplas, associando-se a uma visão de mundo informada pela razão, pelo ceticismo e pelo naturalismo. Aquela pesquisa dos 87% aponta nessa direção majoritária. As jornadas pessoais que passam pelo agnosticismo ou apateísmo e a maneira como pensadores como Russell navegaram esses termos só sublinham que a gente está lidando com conceitos complexos, rótulos identitários que nem sempre se encaixam em caixas perfeitamente definidas, né? Talvez essa tensão entre a definição estrita e a ampla seja inerente ao próprio termo. E eu concluo reforçando meu ponto. Para que o ateísmo seja mais do que apenas uma ausência passiva ou uma declaração isolada, para que ele represente uma postura intelectual e filosófica coerente e distinta, ele precisa ser compreendido como parte de um compromisso mais amplo. Um compromisso com o ceticismo racional como método de avaliação de alegações, especialmente as sobrenaturais, e uma consequente rejeição de crenças que não se sustentam por evidências. Nesse sentido, ele está, para mim, intrinsecamente ligado ao agnosticismo metodológico de Huxley. A simples declaração não acredita em Deus, se ela for desvinculada dessa base epistêmica, permitindo, por exemplo, a crença em outras formas de pensamento mágico ou superstição, corre o risco de ser filosoficamente superficial. Não captura a essência do que torna o ateísmo uma alternativa significativa às cosmovisões religiosas. O rigor pode parecer excludente, eu entendo, mas ele é necessário para a clareza e para o próprio valor do conceito no debate de ideias. Fica claro que, embora a gente concorde sobre a complexidade do tema, mantemos perspectivas distintas sobre onde traçar a linha definidora do ateísmo. A análise desses termos, como a gente viu, é multifacetada e continua sendo um campo fértil para discussão. O material que usamos hoje nos mostrou justamente isso, as várias nuances, as tensões internas dentro do espectro da não-crença, desde a diferença entre ateísmo forte e fraco, passando pelas interpretações do agnosticismo, até a relação com o apateísmo e o ceticismo geral. Sim, e a gente espera que essa exploração das diferentes facetas seja a escala do Dawkins, a visão do Huxley sobre o agnosticismo, ou o debate sobre o escopo da negação ateísta, Deus versus todo sobrenatural, tenha contribuído para aprofundar a compreensão sobre como as pessoas se posicionam em relação à crença e à descrença. O objetivo aqui não é chegar a uma definição única e final, né? Mas sim iluminar as diferentes abordagens e os argumentos que as sustentam. Convidamos quem nos acompanha a refletir sobre essas distinções e sobre sua própria posição, talvez revisitando o material que a gente discutiu com um novo olhar. Com certeza ainda há mais a desvendar,